Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao mundo dos caçadores. Preparados para o retorno de Hunter x Hunter? Rapaziada, já tá mais perto do que nunca. Tem spoiler aí rolando pra tudo quanto é lado do próximo capítulo. Mas a gente ainda não tem nada traduzido completo, né? Uma coisa mais robusta. Pensando nisso, eu passei essa semana trabalhando em um resumo aqui, tranquilinho, filé, focado nos últimos 10 capítulos, de tudo que importa dos últimos 10 capítulos de Hunter x Hunter da Guerra de Sucessão. Como eu sei que é muita coisa, tem muitas pessoas que às vezes nem se lembram, né? Não vai ser igual a mim, que tá sempre lendo e relendo isso. Então eu decidi fazer esse resumo aqui. Lembrando, rapaziada, que isso aqui é um resumo, tá? Então eu não fiquei com muitas enrolações, o foco é total nas partes que mais importam dos últimos acontecimentos aí da Guerra de Sucessão. Se alguém aqui quiser a história na íntegra, eu recomendo bastante o Recapitulando, lá tá tudo super explicado, o máximo detalhado, o link tá aqui nos cards, tá? E um último recado, rapaziada, saindo capítulo novo, ele vai como de costume pro Recapitulando, vai ter review dele também em vídeo e eu quero aproveitar e fazer uma live com vocês, tá? Analisando esse capítulo. Não vai ser só com esse, com todos os capítulos que tiverem disponíveis, tá? Então vai ser sempre essa pegada, né? Saiu, recapitulando, um reviewzinho, né? Comentando algumas coisas, depois uma live lendo com vocês, teorizando e conversando bastante sobre o que vem aí para essa Guerra de Sucessão. Então espero que vocês possam curtir esse resumo aqui. Para quem não lembra, quem quiser ver também vale muito a pena. Se puder só escutar, também tá bem legal. Valeu, rapaziada, espero que vocês possam curtir aí. Valeu! Finks e Phaeton seguem rastreando o transmissor deixado por Henry no esconderijo dos Rayoli. O sinal instável revela algo crucial. O esconderijo dos Rayoli pode estar tanto no nível 2 quanto no nível 4. E isso acende um alerta no Nobunaga. A guerra entre as famílias mafiosas pode estar sendo manipulada por alguém que não se expõe. É claro, né? Manipulado pela Morena, né, rapaziada? Mesmo assim, Finks deixa claro, nada disso importa mais do que encontrar o Hisoka. Antes de qualquer movimento, eles decidem reforçar o grupo com o Franklin, que pode ser essencial, né, se a situação escalar e os membros da Rayoli sacarem alguma habilidade bastante complicada. O clima fecha de vez em quando e um anúncio de emergência ecoa pelo navio baleia, sinalizando que algo grave está prestes a acontecer. Nos aposentos 1006, o capítulo muda completamente de tom. O príncipe Tyson apresenta seus seguidores excêntricos, todos representando arquétipos de sua visão romântica do mundo. Izunave percebe algo inquietante. O livro de Tyson influencia emocionalmente quem o lê, provavelmente através da besta espiritual guardiã dela. Surge então uma ideia perigosa e poderosa. E se o imperador Nazube Roikoro fosse influenciado pelo livro e encerrasse a disputa de sucessão? Tyson revela sua fragilidade política, mas acredita que o amor pode vencer uma guerra que a força não consegue. E aqui o capítulo fica pesado, rapaziada. Kachu está oficialmente morta, mas retorna como uma entidade de Nen para proteger a Fugetsu. Para quem não lembra aí, é a habilidade da besta espiritual guardiã da Kachu. Ela aceita seu destino sem arrependimentos. Agora tudo gira em torno de fazer a Fugetsu sobreviver e vencer essa guerra de sucessão. Senritsu entra em colapso emocional. Antes de mais nada, tá, galera? Senritsu e Melody, mesma coisa, tá? Enquanto o investigador do Departamento de Justiça revela algo chocante. Os príncipes querem usar as apresentações da Senritsu como moeda para assassinatos indiretos. E o plano chega ao extremo: envenenar vários príncipes inconscientes durante uma apresentação. Então vem a revelação mais perturbadora. Isso aqui é uma loucura, rapaziada. O investigador confessa estar apaixonado pela Senritsu, não como manipulação óbvia, mas como uma obsessão genuína, fria e calculada. Nada aqui é seguro, ó. Fiquem de olho nesse César aí, rapaziada. Algumas traduções chamam de César, outras de Kaiser, mas tá por aí, né? Fiquem de olho nesse cara, esse cara é muito suspeito. Assim, isso principalmente, hein? Fugetsu começa a usar sua habilidade com mais frequência, mas isso cobra um preço muito alto. Aura quase em Zetsu, espíritos malignos a rodeando e exaustão extrema.
Seiritsu percebe algo gravíssimo. Fugetsu está atraindo entidades, como se estivesse se tornando uma espécie de farol espiritual. Após a apresentação da Senritsu, onde resultou na morte da Katy por conta da sua habilidade, ela é chamada para audiência com outros príncipes. Na audiência com o Kourai, ou o Zangief, que dá no mesmo, ele entrega uma moeda com o número 1 para Senritsu. Na audiência com o quarto príncipe, quem o representou foi o Batan, capitão da guarda dele, e teve uma ação totalmente discreta, nada demais. E ela conseguiu concluir que ninguém reagiu à palavra-chave negociações. Na verdade, a Senritsu jogou um bait, né? Tipo assim, vamos negociar, pra ver se de repente a pessoa que tem interesse nas habilidades dela poderia se revelar, né? Então, nem o terceiro, nem o quarto, e isso levou a ela uma conclusão assustadora. A pessoa ainda não se revelou e está esperando o melhor momento. Sem respostas conclusivas, ela toma uma decisão. Ela pede para o César ir avisar o Kurapika imediatamente. O capítulo 400 se encerra com o Kurapika aceitando colaborar oficialmente com a facção do Príncipe Tubepa. E mais um jogador aqui entra no tabuleiro. Às 11h45 da manhã do 10º dia, Kurapika e Bill levam Long ao quarto interno do aposento 1014 para o seu despertar do Nen. Mas o teatro cai rapidamente. Com as portas fechadas, Long revela que já conhece sobre o Nen e as habilidades das cobras não é dela. Quem não se lembra dessas habilidades aqui, galera, é a Silent Majority, né? Aquela habilidade lá muito interessante que tem assassinado muitas pessoas aqui no navio baleia. E também que sua presença ali tem um motivo muito maior. Então ela faz uma caneta e papel de aura e nos apresenta a sua habilidade. Palavras transparentes, o ato da luz da lua. Essa é a habilidade da Long, a habilidade de manipulação condicional baseada em contratos assinados voluntariamente, que são capazes de emprestar habilidades, restringir ações e impor punições severas. Antes de qualquer decisão, ela exige algo absoluto. Kurapika precisa ouvir tudo e tomar a sua decisão. Sem nem pestanejar, Kurapika saca a sua pistola e ativa também a sua Dowsing Chain e deixa bem claro, uma mentira e eu atiro. Mas Long não se intimida e questiona se realmente um calibre .22 realmente mataria um usuário de Nen. E ela explica o voto de sua habilidade, é obrigada a explicar tudo sem engano antes de qualquer contrato. Então ela revela, o acordo com Tubepa é só uma garantia, o verdadeiro plano ainda é outro. Após algum momento de hesitação, Long solta a bomba, ela é filha biológica de Beyond Netero. Há 30 anos, Beyond convenceu jovens oficiais de Kakin a participarem de casamentos de fachada. As crianças nascidas dessa união foram criadas como filhos legítimos, treinadas na Academia Militar Real e preparadas para se tornarem guardas dos príncipes. E mais, Long não é a única, existem muitos outros como ela. Ela acredita que tudo fazia parte de um plano político, até descobrir que algo estava muito errado. Long revela que todos eles tiveram um Nen despertado desde bebês. Isso lhes deu vantagens físicas absurdas, mas também escondeu um preço. A verdade veio através de sua meia-irmã, Makarra. Usando a cerimônia da urna da semente como gatilho, elas descobriram o seguinte: um selo em comum em seus corpos. Ao abrir a boca, Long revela o símbolo, um selo amaldiçoado, na parte de baixo de sua língua. Um renomado usuário de Nen confirmou: elas são recipientes de um Nen malévolo. O Nen será liberado após a morte, e eles são chamados de sacrifícios de maldição forte. Eles não carregam a maldição, eles são a própria maldição. Com isso, existem pelo menos 10 sacrifícios fortes, possivelmente dezenas de sacrifícios fracos e um total de 14 príncipes na disputa. Long tem certeza que Beyond interferiu diretamente na sucessão. A dúvida não é se haverá mortes, é quem será amaldiçoado por quem. Com isso, Kurapika e Bill começam a conectar os pontos. Se Beyond fez tudo isso, e se um dos príncipes for filho dele? Os requisitos dizem que apenas filhos das esposas legítimas
podem concorrer, mas a brecha existe, e com certeza, nesse momento, o silêncio pesa. Em seguida, Long detalha o acordo, tratado de paz com Wubble e Rainha 8, duração inicial até o domingo às 9 da manhã, renovação automática. Punição, uma semana inteira em Zetsu forçado. E a habilidade só se ativa se houver quebra clara de acordo, no caso essa parte da punição. Mas então vem a condição final. Encontrar o filho de Beyond antes que restam apenas 2 príncipes. A recompensa. Kurapika poderá usar a habilidade da Long uma única vez. Kurapika permanece encarando a mulher com sua pistola e sua Dowsing Chain apontada para ela. E a corrente se manteve imóvel, ou seja, ela não está mentindo. Então que vem uma outra bomba e Long revela o seu plano pessoal. Na verdade, ela chama até de plano verdadeiro. Se o filho de Beyond for um dos príncipes, ela mesma quer matá-lo. Ela não quer poder, não quer vingança política, ela quer encerrar o plano de seu pai, mesmo que isso custe a sua vida. Se Beyond tivesse sido honesto, ela teria aceitado o seu destino. Porém, como ele foi um grande enganador e mentiroso, ela quer confrontá-lo. Long então sai do quarto e do lado de fora Furikov sente que algo mudou, mas ele não consegue definir o que. Não há sinais de luta, não há explosão de aura, só algo quebrado por dentro. Às 2 horas da tarde, dia 10, terça-feira, Beyond segue preso no nível 1, tranquilo, lendo e rindo, pedindo papel e caneta. Então diz que quer conversar com alguém. O arquiteto ainda está jogando de maneira bem quieta e silenciosa. Rapaziada, esse capítulo 401 revela que a Guerra de Sucessão não começou agora. Ela começou antes do nascimento dos príncipes e talvez nunca tenha sido sobre eles. Esse capítulo 402, rapaziada, mostra que a Guerra de Sucessão entrou numa nova fase. Agora não é sobre matar, é sobre manipular alianças, plantar suspeitas e preparar assassinatos que pareçam acidentes. No quarto 1003, Zangief recebe uma informação importante. Se ele, Tubepa e Wubble forem os 3 últimos príncipes, Tubepa e Wubble abrirem mão do trono em favor dele, isso fortalece a sua posição política, mas também o faz questionar o verdadeiro funcionamento das moedas criadas por sua besta espiritual guardiã. Enquanto isso, Tubepa confirma sua aliança com Kurapika e Wubble. Ela sabe que Benjamin está de olho nela e tenta usar essa aproximação com Kourai para desviar a atenção do primeiro príncipe. Nesse momento, Rihan percebe a besta espiritual guardiã de Tubepa surgindo, como se o tratado tivesse ativado alguma condição oculta. Algo fica no ar. Do outro lado do navio baleia, Balsamil Might prepara uma arma biológica mortal, um gás escondido em sua bota, capaz de matar em poucas horas e desaparecer sem deixar rastros. Seu alvo é o Príncipe Hawkenberg. A guerra agora acontece também no campo invisível, venenos, doenças e assassinatos impossíveis de provar. Nos aposentos 1004, Tsidonri continua evoluindo de forma absurda. Ele já consegue entrar em Zetsu em menos de 10 segundos enquanto corre na esteira. Joga no celular e conversa normalmente. Sarkov fica apavorado, aquilo deveria exigir anos de treinamento. Sidoniri não é apenas talentoso, ele é um monstro aprendendo Nen rápido demais. Enquanto isso, Melody e Kaito descobrem algo terrível sobre Fugetsu. A marca em suas costas pode ser uma armadilha de Nen, e o uso constante de sua habilidade está drenando sua aura. Fugetsu parece viciada na própria magia, digamos assim, mas na verdade pode estar sendo empurrada para a morte. A suspeita recai sobre Lúzurus por sua ligação com drogas e pelo possível efeito de sua besta espiritual guardiã. Kaito, entre aspas aqui, já que é a besta de Nen dela, desesperada para salvar Fugetsu, propõe um plano ousado: usar a habilidade de portas da Fugetsu para sequestrar Lúzurus, levá-lo até um bote salva-vidas e simular uma overdose ou acidente. César aceita ajudar, mesmo sabendo que isso pode destruir sua carreira e sua vida. Ele afirma que não faz isso apenas por Senritsu, mas porque acredita que Fugetsu poderia se tornar um imperador capaz de mudar Kakin para melhor. Para preparar o plano, Fugetsu visita os aposentos dos outros príncipes, entregando supostas cartas finais de Kaito.
A visita a Benjamin revela algo importante. Ele está esperando o momento certo para declarar lei marcial. Já Lúzurus, ao ler sua carta, percebe que há algo estranho e conclui que Cátion talvez tenha escrito mensagens diferentes para manipular cada príncipe. Mesmo assim, o plano avança. Bashō percebe o estado crítico de Fugetsu e entrega a ela um Haikai como um amuleto, afastando temporariamente os espíritos malignos que a cercavam. Isso dá a Senritsu e Cátion um pouco mais de tempo. No fim, Senritsu entende que a situação é muito maior do que o problema que elas acham que o príncipe Lúzurus está causando, pois Hawkenburg também está envolvido em algo perigoso e sabe-se que ele desmaiou e não é possível concluir se foi um desmaio planejado ou espontâneo. Benjamin prepara sua jogada militar, Tsidoniri cresce como ameaça e Kurapika recebe uma carta com informações capazes de abalar toda a disputa. Dados sobre o príncipe Benjamin, as vilanias de Tsidoniri e o nascimento de Hawkenburg. Dia 11, quarta-feira, às 6h45 da manhã, Balsamilco chega ao setor do Ministério de Justiça com uma missão clara: infectar Hawkenburg com uma arma biológica criada por Kakin. O plano parecia perfeito. O patógeno o mataria em poucas horas e depois ele sumiria com o corpo após a morte e deixaria quase nenhuma prova. Mas antes que ele pudesse agir, algo impossível acontece. Balsamilco percebe Vict no corredor. Logo depois, sente o tremor da habilidade de Hawkenburg. Mesmo sem seus guardas pessoais por perto, Hawkenburg consegue ativar sua habilidade NEM, Grimal Les Dissonance, usando 12 apoiadores civis. A flecha de NEM atravessa em direção a Balsamilco. A armadilha do militar se vira contra ele. Enquanto isso, Benjamin começa a perceber que algo saiu errado. O julgamento entre Balsamilco e Hawkenburg é adiado. Hawkenburg desmaia e Balsamilco afirma que a flecha o errou, mas Benjamin não acredita totalmente e começa a suspeitar que talvez Balsamilco não esteja mais agindo por vontade própria. E ele está certo. A arma de Hawkenburg passou para o corpo do militar. Galera, eu vou parar de falar aqui Balsamilco, que esse nome é bem complicado, tá? Eu vou chamar de Might, que dá no mesmo, né? É Balsamilco Might. Então, Might é Balsamilco. Valeu, rapaziada. A partir daí, o capítulo ganha uma tensão absurda. Benjamin fala a Might sem saber que do outro lado está Hawkenburg usando o corpo de seu homem de confiança. Hawkenburg consegue enganar Benjamin e promete entregar os resultados ainda naquela noite. O príncipe, desconfiado, prepara a sua resposta. Se Might deixar o Departamento de Justiça sem aviso, ele irá declarar lei marcial. Enquanto isso, a carta de Cátion para Benjamin revela uma informação delicada. A primeira rainha, pode ser a verdadeira mãe de Hawkenburg. A carta sugere que Hawkenburg talvez tenha sido entregue a Du Azul, ou Drosil, como vocês preferirem, para protegê-lo dos irmãos mais velhos. Benjamin descarta a informação como boato, mas o simples fato de essa suspeita existir mostra como a sucessão está cheia de segredos enterrados. No Departamento de Justiça, Senritsu, Cátion e César continuam cuidando da Fugetsu. Bashō conseguiu afastar temporariamente os espíritos malignos com seu Haikai, dando a ela um pouco mais de tempo. Mesmo assim, o plano contra Lúzurus é mantido. Eles pretendem agir na noite seguinte. Enquanto isso, Kourai tenta entender suas moedas. Uma delas evolui de 1 para 10, mas nem ele nem seus guardas sabem o que isso significa. A única conclusão real de Kourai é simples. Para vencer essa guerra, ele precisa de Kurapika. E Kurapika também começa a mover suas peças. Nos aposentos 1014, ele explica à Rainha 8 que o próprio navio baleia se tornou a prisão de Nen. Quem tenta fugir, morre. A guerra de sucessão parece exigir que apenas um príncipe sobreviva, mas Kurapika enxerga uma brecha. Ele quer proteger o Hubble e os outros jovens príncipes. Para isso, ele decide tornar pública a carta de Cátion endereçada a 8 durante as próximas aulas de Nen. A intenção é provocar a reação dos príncipes mais poderosos, usar a informação como moeda de troca e talvez reduzir a intensidade da disputa. No fim do capítulo, Kurapika e 8 vão até o quarto de Kourai, Hawkenburg tomou o corpo de Might, Benjamin está prestes a utilizar a lei marcial, Fugetsu está por um fio,
e o Kourai precisa desesperadamente de Kurapika. E o Kurapika tenta encontrar uma saída para uma guerra que foi feita para terminar em morte. Então o capítulo 403 entrega uma das viradas mais perigosas aí da Guerra de Sucessão, rapaziada. Benjamin acha que está falando com o seu soldado mais fiel, mas na verdade está falando com Hawkenberg dentro do corpo dele. Interessante demais. A Guerra de Sucessão está ficando cada vez menos parecida com uma batalha direta e cada vez mais parecida com um jogo de longo prazo, onde cada habilidade NEM esconde uma regra, uma condição e uma armadilha. Nos aposentos de Kourai, Kurapika analisa as moedas criadas pela besta espiritual guardiã do príncipe. Ele confirma que elas mudam depois de 10 dias e percebe algo muito importante. Quando a moeda passa para outra pessoa, seu desenho muda, indicando que o efeito depende de quem a carrega. Kourai então entrega uma moeda de valor 10 para Kurapika. Assim que Kurapika assegura, ela muda para o valor 1 e assume o mesmo desenho da moeda de Tenfutori. Quando devolvida a Kourai, o desenho volta ao normal, mas o valor permanece em 1. Kurapika conclui que a habilidade provavelmente é uma conjuração cumulativa. As moedas precisam circular, acumular a aura com o tempo e talvez, no futuro, conceder algum tipo de poder a quem as carrega. Ele calcula que, depois de muitos meses, uma moeda poderia alcançar um valor absurdo e até abrir os nós de aura de uma pessoa, permitindo que ela desperte seu NEM. Porém, entretanto e todavia, Kurapika guarda uma suspeita para si. Essa habilidade talvez também envolva a manipulação pseudo-coercitiva, criando uma lealdade semi-forçada a Zangief. Ou seja, as moedas podem parecer presentes, mas no futuro elas podem virar correntes invisíveis. Enquanto isso, Kurapika percebe também o perigo político de se aproximar demais de Kourai, ou Zangief. Se eu estiver falando aí, galera, toda hora eu posso estar mesclando os nomes, mas lembrem-se, é a mesma coisa, Kourai e Zangief. O príncipe tem ligação com a máfia, e se a tensão entre as famílias explodir, Benjamin pode usar isso como desculpa para declarar lei marcial. Se isso acontecer, todos os príncipes podem acabar presos sob controle militar. Em outra parte do navio baleia, Hawkenberg continua executando seu plano dentro do corpo de Might, e o seu próprio corpo é levado ao hospital acompanhado por Shido e Leório, enquanto ele observa tudo de fora. Então a habilidade de Hawkenberg é finalmente explicada com mais clareza. Sua flecha força uma troca de mente entre o alvo e alguém de seu grupo. Apenas uma mente pode ficar desperta por vez. E o lado do Hawkenberg tem prioridade, porque seus seguidores aceitam arriscar a própria vida pela causa. Hawkenberg entende que para a Guerra de Sucessão reconhecer uma morte, talvez o corpo e a mente precisem morrer. Então ele usa isso a seu favor. Seu corpo original morre, mas sua mente continua ativa dentro do corpo de Balsamilko, ou Might, tá, galera? Antes que a mente de Balsamilko retorne o controle, Hawkenberg pretende usar as horas restantes para fazer seu próximo movimento. E agora um ponto basicamente muito interessante, né, rapaziada? Oficialmente, pelo menos pra gente aqui, o Hawkenberg está morto, mas na prática ele ainda está jogando, só não foi demonstrado ainda, mas basicamente podemos ter como morto já. Enquanto isso, Tsuhidoniri continua evoluindo em velocidade absurda. Em apenas 3 dias, consegue ativar seu Zetsu em menos de 3,5 segundos. Sarkov fica aterrorizado porque aquilo não é um talento comum. É como ver alguém atravessar anos de treinamento em questão de dias. Tsuhidoniri começa até a manipular uma grande esfera de aura, mostrando que sua evolução está saindo do controle. Nos aposentos 1014, Kurapika se prepara para a segunda rodada das aulas de NEM. A presença de um dos guardas de Camila preocupa a todos. Bavimaiana lembra que os guardas podem utilizar maldições. E Kurapika entende que se Camila mandou apenas uma pessoa, essa pessoa provavelmente não está ali só para aprender. Enquanto isso, Fugetsu dorme enfraquecida no departamento de justiça, e a besta espiritual de Kacho começa a desaparecer lentamente ao seu lado. A sensação é de urgência, Fugetsu está ficando sem tempo. No final desse capítulo, a morte de Hawkenberg é anunciada para todo o navio e o seu cortejo fúnebre passará pela escadaria central e seus apoiadores poderão prestar homenagens. Mas esse funeral é mais do que uma despedida, é o palco do próximo movimento de Hawkenberg. Já nos níveis inferiores, Nobunaga, Finks e Phaeton ouvem o anúncio, mas não se envolvem diretamente. Para eles, Hawkenberg não tem relação com a máfia.
Ainda assim, Nobunaga sente que há algo errado com os Hyoli e quer confirmar uma coisa antes de atacarem o esconderijo. Então aqui temos algumas bombas armadas ao mesmo tempo, rapaziada. As moedas de Zanguilei começaram a revelar seu propósito. Sidonihi se torna muito poderoso, monstruoso, um absurdo. Camila entra no jogo das aulas de Nen. Fugetsu se apaga aos poucos e Hawkenberg, mesmo morto, prepara sua jogada mais perigosa. E esse capítulo 404 aqui transforma a morte do Hawkenberg numa mentira perfeita. Para o navio inteiro ele morreu, mas para a guerra de sucessão talvez ele nunca tenha estado tão vivo, hein, rapaziada. O capítulo 405 começa em um cassino de luxo no primeiro convés do navio baleia, onde o jogador aposta alto. Ele continua pedindo cartas, aumentando o risco a cada rodada, até revelar uma mão absurda. Esse jogador é ninguém mais, ninguém menos do que o Hisoka. Depois de vencer, ele simplesmente abandona o prêmio como se aquilo não tivesse importância. Hisoka reflete sobre si mesmo e deixa claro que não se interessa por lutas coletivas, cerimônias, bestas espirituais ou poderes de grupo. Para ele, o prazer está no combate íntimo, direto, um contra um, onde duas pessoas podem se amar até a morte. Ou seja, Hisoka continua sendo o Hisoka, mas há um outro Hisoka no navio. O falso Hisoka, que é ninguém mais, ninguém menos que o Bonolenov, utilizando a sua habilidade de transformação Battle Cantabile Metamorfoses sobre ordens do Crollo. A ideia aqui era fazer a máfia acreditar que havia encontrado o Hisoka e assim mantê-lo escondido em algum ponto luxuoso do navio baleia. Isso permitiria que o Genei Ryodan procurasse o verdadeiro Hisoka com mais liberdade. Só que o plano dá errado quando Bonolenov encontra o verdadeiro Hisoka no cassino dos VIPs. Bonolenov então percebe que o Crollo estava correto. O Hisoka provavelmente já estava no convés 1, no nível 1, protegido como convidado de algum príncipe ou figura importante. Bono entende também que o Crollo não contou isso aos outros porque quer enfrentar o Hisoka pessoalmente. E aqui o capítulo revela algo importante sobre a trupe, rapaziada. Todos sabem que o Crollo ainda está profundamente abalado pelas mortes de Shaunark e Kortop. Ele tenta parecer frio, mas seus companheiros percebem. Por isso, todos querem matar Hisoka antes que o Crollo o encontre, para impedir que ele carregue esse confronto sozinho. Bonolenov também relembra a morte da Lynch. Disfarçado de Hisoka, ele foi descoberto pela habilidade dela, que arrancava a voz interior da pessoa com um soco. Ao ser revelado como impostor, ele acabou matando a mulher para proteger o disfarce e evitar que a máfia descobrisse o plano. Em um outro canto do navio baleia, Crollo aparece caminhando diante de uma reportagem sobre um assassinato antigo, a morte brutal de Hisnorth, presidente da fundação Mom's Help. A cena sugere que esse caso pode ter alguma conexão com o passado do Crollo, do Genei Ryodan, ou com o tesouro que ele procura no navio baleia. Nos níveis inferiores, Nobunaga, Finks e Feitan conversam com os líderes da família Char. Nobunaga começa a juntar as peças e percebe que os Hyoli talvez não estejam agindo como uma máfia comum. Eles não parecem interessados apenas em tomar território ou vencer outras famílias. Eles estão matando civis, e isso muda tudo. Nobunaga conclui que os Hyoli querem destruir o navio baleia inteiro, não apenas a máfia, não apenas seus inimigos. Eles querem matar todos a bordo, incluindo a família real, e usar essas mortes como combustível para ganhar mais poder através do Nen. Na sequência, Finks explica que sacrifícios humanos para obter poder sobrenatural são uma lógica clássica de votos e limitações. Feitan reforça que se eles estabelecerem um limite de mortes como condição, podem estar acumulando poder para criar algo monstruoso. A família Char entende a gravidade da situação e decide apoiar totalmente o Genei Ryodan e a família Shiryu contra os Hyoli. Enquanto isso, no esconderijo secreto dos Hyoli, Morena prepara seu próximo movimento. Dogman, agora no nível 62, ganhou uma habilidade extremamente útil, consegue farejar tipos de Nen e identificar usuários. Ele será enviado ao cortejo fúnebre de Hawkenberg, onde muitas pessoas estarão reunidas.
Morena está procurando alguém específico. Se o Dogma encontrar essa pessoa, será o sinal verde para o começo do fim. Então temos os Raioli se fortalecendo rapidamente, com membros já acima do nível 50, caçando a máfia entre pilhas de cadáveres, e ao mesmo tempo Nobunaga, Finks e Phaeton avançam para uma nova área, guiados por Tahal, e ficam surpresos com o que encontram do outro lado da porta. O capítulo 405 deixa claro que há 3 bombas prestes a explodir, rapaziada. Hisoka está no primeiro convés, Chrollo está atrás de uma habilidade para matá-lo, e Morena está preparando o início da destruição total do navio baleia. Então esse capítulo 405 recoloca o Hisoka no tabuleiro, mas a verdadeira ameaça talvez não seja ele. Enquanto todos caçam o palhaço, Morena está preparando algo muito maior, né? O começo do fim do navio Baleia Negra. O capítulo 406 continua nos níveis inferiores do navio Baleia Negra, com Tahal guiando Nobunaga, Finks e Phaeton por um caminho bastante escuro. Eles chegam a uma área gigantesca, cheia de canos, escadas precárias e resíduos. Tahal explica que aquela é a parte externa do navio, ligada ao sistema de esgoto e processamento de lixo. É um lugar escondido, sujo e perfeito para desaparecer com pessoas. Nobunaga percebe o problema imediatamente. Se os Raioli estão usando empresas terceirizadas de coleta de lixo como fachada, eles podem atrair civis, matá-los em salas isoladas e descartar os corpos sem levantar suspeitas. Finks e Phaeton complementam a ideia. Isso seria praticamente uma linha de produção de assassinatos. Ou seja, os Raioli podem estar usando a estrutura do próprio navio baleia para subir de nível. Nobunaga decide voltar para investigar essa rota, enquanto Finks e Phaeton continuam em direção ao esconderijo. Antes de se separar, Nobunaga avisa sobre o guarda-costas, que tem uma habilidade de contra-ataque. No caso aqui, galera, está se referindo ao Yokotani, que protege o esconderijo. Quando atacado, ativa uma espécie de invencibilidade e bonecos de Nen que expulsam os invasores. Enquanto isso, no terceiro convés, Henry e Zakuro encontram o corpo de Lynch. Ela foi morta de forma limpa e brutal, com um pescoço destruído. A princípio, tudo parece apontar para os Raioli, mas Henry começa a desconfiar. Ele percebe que algo não se encaixa. Zakuro lembra que depois de acordar, Lynch estava estranhamente calma e disse que voltaria para o escritório. Henry conclui que aquela talvez nem fosse a Lynch. O verdadeiro corpo dela já poderia estar morto, enquanto outra pessoa assumiu sua aparência para poder manipular o Zakuro. A partir disso, Henry reconstrói a cena. Lynch provavelmente usou sua habilidade no falso Hisoka e descobriu que ele não era o Hisoka de fato. Por isso foi morta. Zakuro foi poupado justamente porque não sabia da verdade e serviria como testemunha para espalhar a versão falsa. Então Henry chega à conclusão mais perigosa. Alguém do Genen Ryodan pode estar se passando por Hisoka para enganar a máfia e procurar o verdadeiro Hisoka sem interferência. E se isso for verdade, a máfia Shiryu, a família Shiryu, terá que decidir se compra uma guerra contra o Genen Ryodan. Enquanto isso, no meio da multidão reunida para o cortejo fúnebre de Hawkenburg, Chrollo entra em cena. Ele usa uma habilidade chamada de Love Deal 6700 através do seu Skill Hunter e tenta localizar uma pessoa por um celular que foi conjurado, mas a pessoa está fora do seu alcance. E aqui que o capítulo revela o verdadeiro objetivo do Chrollo no navio baleia. Ele não está apenas caçando o Hisoka. Chrollo quer os 3 tesouros sagrados de Kakin. O jarro cerimonial usado na cerimônia da Guerra de Sucessão, o Buda Zen amortalhado, ou no original, Jizazenbutsu, uma espécie de múmia divina ligada também ao ritual, e a espada dos bons presságios que deve ser passada ao novo imperador. Chrollo deduz que esses tesouros são o núcleo do sistema Nen que sustenta a Guerra de Sucessão e talvez a própria prosperidade de Kakin. Para um ladrão como ele, isso é um prêmio máximo. Mas há algo ainda maior. Roubar esses tesouros pode ser a condição necessária para evoluir sua habilidade e permitir que ele mate Hisoka definitivamente. A revelação muda completamente o peso do Genen Ryodan no navio baleia.
Eles não são apenas invasores caçando um inimigo, o Chrollo está mirando no coração espiritual e político de Kakin também. Enquanto o caixão de Hawkenburg passa pela multidão e seus seguidores choram, Chrollo tenta localizar seu alvo mais uma vez. A resposta confirma sua suspeita. A pessoa está em uma área fora do alcance, nos níveis superiores do navio. O capítulo termina com Chrollo entendendo que aquilo que procura está lá em cima, e cedo ou tarde ele terá que subir. Começa o cortejo fúnebre de Hawkenburg, mas rapidamente muda o foco para um desaparecimento preocupante. No terceiro convés, os amigos e soldados de Sidonihi percebem que Borgsen sumiu. Ela havia sido vista pouco antes da passagem do cortejo, mas parou de responder. O grupo considera várias possibilidades: transferência repentina, sequestro, armadilha, manipulação ou até mesmo uma habilidade NEM. A conclusão é simples e assustadora. Se Borgsen foi levada, provavelmente foi algo planejado. E sim, ela realmente foi sequestrada. Borgsen acorda no esconderijo dos Rayoli, diante de Morena Prude. Ela não está amarrada, mas está cercada, sem arma e sem memória clara de como chegou ali. Borgsen entende rapidamente que não se trata de um sequestro comum. Algo ligado ao NEM foi usado contra ela. Morena, porém, não age como uma sequestradora comum. Ela diz que quer que Borgsen se torne aliada dos Rayoli. E não por acaso, mas porque ela é como uma espécie de doadora compatível. Alguém específica, necessária para o próximo passo do plano. E para convencê-la, Morena propõe um jogo de negociação. O jogo funciona como uma conversa entre mãe e filha. Morena, a mãe, faz um pedido. Borgsen, a criança ou a filha, deve chegar a uma resposta final. Mas essa resposta não vem por escolha direta. Ela será determinada pela última carta que sobrar em sua mão. Borgsen possui cartas como sim, não, retorno, coringa e X. Se terminar com sim, aceita o pedido de Morena. Se terminar com não, recusa. O coringa pode virar sim ou não. O retorno permite recuperar uma carta que foi descartada. E a carta X permite sair do jogo sem responder. À primeira vista, parece que Borgsen tem boas chances de escapar, mas ela percebe imediatamente que essa é a primeira armadilha. O jogo foi feito para parecer justo, enquanto empurra a vítima psicologicamente para o sim. Morena também tem cartas próprias. Ela possui objetivo, poder, pergunta A, pergunta B, sim, não e negociação. Cada uma permite explicar um pedaço diferente da proposta ou mudar a situação da partida. Borgsen entende que o verdadeiro perigo não está apenas nas cartas, mas na conversa. Morena quer avaliar sua inteligência, sua personalidade, seus medos e compatibilidade com o grupo. O jogo é uma negociação, mas também uma espécie de entrevista, um rito de recrutamento e uma armadilha mental. Mesmo assim, Borgsen se mostra extremamente fria e analítica. Ela percebe que Morena não pretende trapacear diretamente. Dentro do grupo, Morena age como uma autoridade absoluta, mas também segue regras. Isso significa que o jogo provavelmente tem valor real para sua habilidade ou para a lógica interna dos Rayoli. A tensão cresce porque Morena não está simplesmente tentando convencer Borgsen. Ela está oferecendo liberdade, aparentemente dentro de uma situação sem saída. Se Borgsen recusar jogar, perde quase toda a autonomia. Se jogar, pode escapar, mas também pode acabar aceitando algo que talvez nunca aceitasse em condições normais. No fim, Borgsen aceita jogar, mas impõe uma condição. Morena deverá escolher qual carta retirar da mão dela entre as cartas viradas para baixo. Morena aceita imediatamente, dizendo que isso já aconteceu antes. Enfim, teremos o início do jogo e a sensação é clara. Borgsen não está apenas disputando sua liberdade, ela está sentada diante de Morena, tentando não ser devorada por uma ideia. Continua o jogo de negociação entre Morena e Borgsen, mas rapidamente deixa claro que aquilo não é apenas um jogo, é uma armadilha psicológica, uma entrevista e uma confissão. Borgsen começa escolhendo a carta Objetivo. Morena pergunta por que ela escolheu essa carta, tentando puxar uma conversa, mas Borgsen percebe a manobra e responde com frieza. Ela tenta extrair informações dos subordinados ao redor.
calcula quantos membros os Raioli podem ter e entende que Morena está sempre medindo suas reações. Então Morena revela seu objetivo, ela quer destruir o Império de Kakin, e depois disso, destruir toda a humanidade. Borgsen fica confuso porque a resposta parece absurda demais. Morena percebe que precisa explicar melhor e revela sua origem. A Morena atual não é a verdadeira Morena Prude, ela é uma das chamadas órfãs do carnaval, crianças nascidas de um ritual secreto e monstruoso da realeza de Kakin, chamado de Carne Levar, no qual aldeias inteiras eram usadas para satisfazer a família real. Sua mãe foi explorada até morrer, e Morena cresceu marcada, tratada literalmente como carne, dentro de uma rede de tráfico humano ligada aos Raioli. Por 20 anos, Morena viveu como alguém descartável e foi dessa vida que nasceu seu desejo de destruir Kakin. Para ela, a democratização do país é uma mentira. Kakin mudou por fora, mas suas estruturas mais podres continuaram intactas. O sistema que a criou ainda existe, por isso, Morena não quer reformar Kakin, ela quer apagar tudo. Depois, Morena explica sua habilidade NEM. Ela é uma especialista e sua habilidade funciona como uma espécie de sistema de contágio e crescimento. Ela desperta NEM em pessoas que compartilham seu objetivo, transformando-as em filhos. Esses filhos ganham pontos matando pessoas e, ao evoluírem, podem desenvolver habilidades próprias e até gerar novos membros. Podemos dizer que é uma espécie de pirâmide de NEM baseada em assassinato. Morena também revela por que Borgsen é tão importante. Ela é uma especialista não desperta. Dogman conseguiu identificá-la pelo cheiro da sua aura. Para Morena, Borgsen pode desenvolver uma habilidade essencial para o plano dos Raioli. Mas Borgsen não se deixa seduzir, ela sente pena de Morena e entende a origem do ódio dela, mas não aceita o caminho. Borgsen não quer destruir Kakin, não quer matar pessoas e não quer ser arrastada para a ambição monstruosa de outra pessoa. Ela só queria viver uma vida comum dentro do próprio país. O jogo continua e Borgsen perde o Coringa. Depois revela a carta Sim, o que impede que ela termine o jogo aceitando Morena. Em seguida, escolhe a carta Não, e Morena explica a diferença entre Não e a carta X. Se Borgsen terminar com não, ela rejeita definitivamente os Raioli, mas por saber demais, ela e as pessoas próximas a ela passam a ser tratadas como alvos. Se terminar com a carta X, o jogo é anulado. Morena promete deixá-la ir, fingir que nada aconteceu e evitar envolver as pessoas próximas a ela. Pelo menos até onde for possível dentro do objetivo final dos Raioli. Então Borgsen estranha porque Morena colocaria uma carta tão perigosa para si mesma. Morena explica que é por causa dos votos e limitações. Quanto maior o risco real de fracasso, maior o poder da habilidade. O jogo precisa oferecer uma saída verdadeira para que o contrato tenha força. Borgsen então vira a terceira carta e é a carta X. Agora restam apenas duas possibilidades. A carta Não, que significa morte futura, ou retorno, que pode devolver uma carta e talvez salvá-la. Mas antes que o jogo continue, um alarme interrompe tudo. A lei marcial especial é declarada e não é um simulado. O capítulo termina no pior momento possível. Borgsen está presa no esconderijo dos Raioli, Morena está no meio de uma negociação crucial e Benjamin finalmente puxou a carta que muda todo o navio-baleia. A guerra deixou de ser secreta. Agora Kakin entrou oficialmente em estado de exceção. Alguns adendos para esse capítulo aqui, né? A gente teve aí a origem do ódio da Morena, mas antes que Borgsen consiga escapar do jogo, o navio inteiro muda todo o seu clima, né? A lei marcial foi declarada e agora ninguém está mais seguro. Lei marcial especial é declarada, o anúncio ecoa por todo o navio Baleia Negra, dando ordens diferentes para cada um dos convéses. Nos níveis inferiores, os passageiros devem obedecer à polícia militar. No nível 3, todos são obrigados a se ajoelhar contra a parede. No nível 2, devem voltar para suas cabines e aguardar inspeção. Borgsen usa a transmissão como informação. Mesmo presa no esconderijo dos Raioli, ela percebe que o anúncio para o primeiro convés
também é audível ali. Isso a faz desconfiar que o esconderijo talvez não esteja em nenhum nível comum do navio baleia. Borksen então escolhe a carta negociação. Morena revela que seu pequeno pedido é um beijo profundo. A princípio, parece apenas provocação, mas logo fica claro que o beijo é parte da habilidade de Morena. Para alguém se tornar membro dos Rayoli, 3 condições precisam ser cumpridas. O jogo terminar com sim, Morena infectar a pessoa por meio de um beijo e a pessoa presenciar um assassinato cometido por Morena ou por alguém do grupo. Borksen aceita o beijo porque precisa recuperar a carta X, sua melhor chance de sair viva dali. Depois disso, ela insiste em verificar as cartas restantes, irritando Morena, que se sente pessoalmente ofendida pela falta de confiança. Mesmo assim, Borksen confirma que não houve trapaça. Ao recuperar a carta X, Borksen parece finalmente ter uma rota de fuga, mas ela ainda quer informação. Escolhe a carta Pergunta A e começa a interrogar Morena com precisão. Ela pergunta se o esconderijo fica no nível 5, no quinto convés. Morena responde que não. No nível 4 ou 3, Morena também diz que não. No nível 1 ou 2, Morena diz que não. Borksen pergunta se fica no Baleia Negra. Morena responde que sim. Pergunta também se foi criado com NEM. Morena diz que sim e não. Então vem o estrondo do portão central se fechando. Borksen entende. O esconderijo dos Rayoli fica entre os níveis 2 e 3, em uma área escondida dentro da estrutura do navio. Algo planejado desde antes da própria viagem, possivelmente desde a construção do navio Baleia Negra. A partir daí, Borksen extrai o máximo que consegue. Descobre que há 5 entradas para o esconderijo, que os Rayoli têm 21 membros e que Morena é a única especialista conhecida do grupo, e que ela não conhece todas as habilidades dos seus próprios subordinados. Mas a sua última pergunta é a mais importante. Borksen diz que gostou de conversar com Morena e pergunta várias vezes se ela pretende mudar seu objetivo. Morena responde sempre a mesma coisa, não. No fim, restam 2 cartas, a carta não e a carta retornar. Se Borksen terminar com não, estará marcada como inimiga. Se terminar com retornar, poderá recuperar uma carta do cemitério e escolher o próprio destino. As duas revelam as cartas ao mesmo tempo. Borksen fica com a carta retornar. Ela vence. Morena aceita o resultado. Borksen poderia recuperar o X, anular tudo e sair dali como se nada tivesse acontecido. Mas então vem a virada. Borksen escolhe recuperar a carta sim. Não foi engano. Depois de lutar tanto para escapar, ela decide se juntar aos Rayoli. O capítulo termina com essa escolha absurda e perturbadora. Borksen não foi quebrada pela força, ela foi enganada pelas regras. Ela ouviu tudo, entendeu o monstro diante dela e ainda assim escolheu entrar no jogo. E o capítulo 409 termina com uma das escolhas mais inquietantes do arco. Borksen tinha a saída nas mãos, mas em vez de escapar, ela escolheu sim. Após recuperar a carta sim no final do jogo anterior, Morena pede que Borksen confirme sua escolha. E ela confirma, mas por dentro, Borksen está desesperada. Ela grita mentalmente: "Não, eu não queria escolher o sim." Mas sua boca continua dizendo: "Minha escolha final é sim." Nesse momento, o nosso mestre Togashi aqui revela o plot, revela a armadilha. Morena explica calmamente que percebeu a fraude. Quando escolheu a carta negociação e recuperou a carta X, Borksen fez uma pequena marca secreta na carta retornar. Depois fingiu esmagar a carta em seu momento de vitória para destruir as provas. Ela pretendia identificar a carta depois do embaralhamento final e garantir a sua fuga. Só que o jogo inteiro é uma habilidade NEM. E existe uma punição automática para trapaceiros. Se o oponente trapaceia, ele perde todas as escolhas intermediárias. Suas únicas opções passam a ser sim ou não, nada mais. Ou seja, Borksen destruiu a própria chance de escapar. Ela não foi enganada, não foi manipulada, ela se condenou sozinha. E isso é muito Togashi, né, rapaziada? O pior inimigo do jogador é a sua própria ganância. Morena se aproxima da Borksen e olha em seus olhos e pergunta: "Você se juntará aos Rayoli?" E Borksen responde que sim. Os membros comemoram
e Borgsen cai de joelhos. Ela perdeu. Morena então explica o que Borgsen teria visto se tivesse escolhido a carta assim. E aqui aparece uma informação muito importante. Enquanto Borgsen estiver viva e do lado dos Rayoli, Morena não irá persegui-la. Os Rayoli não atacarão as pessoas que ela ama. Ela terá grande liberdade. Morena revela o nome e funcionamento de sua habilidade. Ela compara tudo a um aplicativo de jogo. Ela é administradora e consegue saber níveis dos membros, pontuação, estado físico, localização e status geral. E o jogo só termina quando a Morena morre, ou o usuário morre, ou quando a habilidade deixa de existir. Ou seja, os Rayoli são literalmente uma guilda de Nen. E Morena fala algo que arrepia. Intrigas e traições não são proibidas, mas complementa, desde que não sejam muito óbvias. Isso diz muito sobre ela. Ela não quer servos, ela quer pessoas fortes, quer indivíduos inteligentes, quer monstros que compartilham seus objetivos. É uma questão bastante filosófica. E aqui temos uma das melhores partes, né? A Borgsen imediatamente pensa, talvez a habilidade dela seja uma espécie de spyware. Ela suspeita que Morena possa ouvir tudo o que ela ouve, ver tudo o que ela vê, monitorar seus pensamentos ou ações. Então ela já começa a planejar. Preciso ficar mais forte, preciso adquirir Nen, preciso encontrar um jeito de destruí-los. Mas ela percebe outro problema. O jeito mais rápido de evoluir é matar. E Borgsen odeia essa ideia. Enquanto isso, a lei marcial continua. Soldados investigam um quarto aparentemente vazio. 3 soldados entram e simplesmente desaparecem. Eles descobrem o seguinte: uma passagem escondida, um banheiro falso, uma sala secreta e conexões com outros quartos. Benjamin conclui o seguinte: encontramos os Rayoli, mas o esconderijo já está vazio. E esse aqui talvez seja o ponto mais importante desse capítulo. Benjamin recebe a notícia, mas em vez de priorizar os Rayoli, ele prioriza os outros príncipes. E por quê? Porque ele está morrendo. Ele calcula o seguinte: entrará em coma em cerca de 10 horas, morrerá 2 horas depois. Restam aproximadamente 9 horas e meia. Então ele pensa: vou eliminar todos os outros antes disso. É uma contagem regressiva. Benjamin está literalmente fazendo um golpe de estado contra os próprios irmãos. Ele chega diante do Mizaston, Botobai Gigante e Kaiser, ou César, tá galera? Vai depender da tradução, mas é a mesma pessoa. E anuncia: vou unificar os 3 poderes pela força militar. Ele quer controlar a justiça, controlar o Ministério Público, controlar o exército e transformar os outros príncipes em reféns. E qual a sua justificativa? Houve terrorismo biológico organizado por Hawkenberg e Tidoniri. É quase certo que ele está distorcendo a verdade para legitimar o golpe. Botobai encara Benjamin e pergunta: você está bem? Porque Benjamin está pálido, muito pálido para falar a verdade. César percebe na hora e pensa: ele foi infectado. Se estiver certo, Benjamin tem menos de um dia de vida. Conclusões finais aí para esse último capítulo, galera. Foi bem menos ação e muito mais sobre 3 relógios correndo ao mesmo tempo. Primeiro temos a Borgsen, que agora está infiltrado nos Rayoli, pode destruí-los por dentro ou acabar se tornando um deles. Vamos ver o que vai acontecer. A Morena, por outro lado, continua expandindo a sua guilda, está procurando por mais especialistas, talvez esteja criando algo muito maior do que imaginamos. E o Benjamin, né, que está morrendo e ele já sabe disso e decidiu levar todo mundo junto se for necessário, que é uma loucura isso aqui. Rapaziada, parece que tudo agora virou uma grande bomba relógio, né? E sabe o que é o mais assustador? Talvez o Benjamin nem seja o maior dos problemas do navio Baleia Negra. Uma loucura, esse arco tá bom demais. Então tá aí, rapaziada, esse foi o resumo dos últimos 10 capítulos aí de Hunter x Hunter. Eu acho que isso aí foi uma síntese bem bacana que eu consegui fazer, na minha visão acho que tá legal, tá direto ao ponto, não tá muito enrolado, não tá tipo muito rápido e também não tá muito lento. Eu acho que tá legal. Se você não lembrava dos últimos acontecimentos da Guerra de Sucessão, espero que você possa ter
conseguido se encaixar aí, né? Já tá no entendimento geral e saber o que importa. Agora a gente precisa aguardar os próximos capítulos. Estou ansioso pra caramba. Eu espero que realmente, se eu não me engano, é sábado ou domingo, né? Que vai vir aí. Acho que hoje é dia 25, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Tá prometido aí para dia 28, né? No domingo, acho que 27, 28. Então agora só ficar na guarda que a gente, ó. Porra, vai ser bom pra caramba, tô ansioso. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e espero encontrá-los aqui no Mundo dos Caçadores em um próximo vídeo. Valeu e falou!